O dia começou normal demais pra algo dar errado. Eu acordei cedo porque tinha uma entrevista de emprego em outra cidade. Não era longe, mas também não era perto o suficiente pra eu ir tranquilo. Então eu saí de casa bem antes do horário, peguei um ônibus quase vazio e fiquei olhando pela janela pensando em tudo que poderia dar errado naquele dia. Porque aquela entrevista era meio que minha última chance. Naquele momento eu tava com pouco dinheiro, devendo algumas coisas e precisava muito que aquilo desse certo. O trajeto tava indo bem, até que o ônibus parou de repente no meio da estrada. O motorista desceu, abriu o capô e ficou mexendo em alguma coisa por uns minutos que pareceram uma eternidade. Algumas pessoas reclamaram, outras simplesmente desceram pra ver o que estava acontecendo. Eu olhei o horário e percebi que se aquilo demorasse muito, eu perderia a entrevista. Depois de um tempo, o motorista entrou de volta no ônibus e disse algo rápido, tipo, vai demorar um pouco. E aquilo foi suficiente pra me deixar desesperado. Eu comecei a calcular se dava tempo de pedir um carro por aplicativo, mas o sinal ali era horrível e demorava pra carregar qualquer coisa. Alguns minutos depois, finalmente consegui pedir um carro, mas ele estava a mais de 20 minutos de distância. O relógio parecia correr mais rápido que o normal. Eu fiquei andando de um lado pro outro até que o carro chegou. Eu entrei rápido, expliquei a situação e o motorista apenas respondeu, vou tentar ir rápido. A estrada estava cheia e tinha obras em vários trechos, então a viagem, que deveria ser simples, virou uma sequência de paradas e desvios. Cada minuto parecia uma facada. Quando finalmente chegamos perto do lugar da entrevista, eu percebi outro problema. Eu tinha esquecido minha carteira com meus documentos dentro do ônibus, na pressa de sair. Aquilo me deu um choque instantâneo. Eu fiquei parado alguns segundos, tentando entender o tamanho da besteira que eu tinha feito, porque sem documento nenhum, provavelmente nem iam me deixar entrar no prédio. Naquele momento eu pensei que já tinha perdido tudo. Mesmo assim, eu desci do carro, paguei a corrida com o pouco dinheiro que tinha e fui até a recepção, tentando parecer menos desesperado do que realmente estava. A mulher na mesa perguntou meu nome e pediu um documento. Eu respirei fundo e falei a verdade. Eu tive um problema no caminho e esqueci minha carteira no ônibus. Ela fez uma cara de quem já tinha ouvido desculpas demais na vida e disse que precisava de algum tipo de identificação. Eu comecei a explicar a situação de novo, falando rápido demais, provavelmente parecendo ainda mais suspeito. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, olhando pro computador, e depois perguntou se eu tinha algum e-mail de confirmação da entrevista no celular. Por sorte, eu tinha. Eu mostrei pra ela, ela leu com calma e disse que ia verificar algo lá dentro. Então eu fiquei esperando no saguão, olhando o relógio e imaginando que a qualquer momento alguém ia aparecer pra dizer que eu não podia entrar. Passaram alguns minutos e um homem saiu de uma sala e chamou meu nome. Ele parecia um pouco confuso e perguntou rapidamente o que tinha acontecido. Eu expliquei tudo de novo, a história do ônibus, do atraso e da carteira esquecida. Ele ficou me olhando por alguns segundos que pareceram muito mais do que realmente foram. Então ele soltou um suspiro curto e disse apenas, ok, entra aí, vamos conversar rápido. Naquele momento eu senti um pequeno alívio, mas ainda achava que estava tudo perdido. A entrevista aconteceu de forma estranha, porque eu ainda estava nervoso demais. Respondi algumas perguntas meio atropelado e tive a sensação de que não tinha ido tão bem quanto poderia. Depois de uns 20 minutos, ele disse que ia analisar os candidatos e que entraria em contato. Eu saí do prédio com aquela sensação horrível de que tinha estragado minha única chance. Eu sentei em um banco na rua, pensando no que fazer agora, porque eu ainda precisava voltar para casa e nem sabia se conseguiria recuperar minha carteira no ônibus. Algumas horas depois, quando eu já estava voltando pro terminal, meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número que eu não conhecia. Por um segundo eu pensei que fosse algum golpe ou propaganda, mas quando abri, vi que era da empresa da entrevista. A mensagem era curta e dizia basicamente que, apesar do atraso e da situação confusa, eles tinham gostado da minha honestidade e queriam que eu começasse na semana seguinte. Eu fiquei parado olhando para a tela sem acreditar direito, porque durante o dia inteiro parecia que tudo estava desmoronando. E no fim, quando eu já aceitei que tinha dado tudo errado, simplesmente deu certo, de um jeito que eu não esperava.